Ao longo dos séculos, o homem viu grandes transformações impulsionadas pelas tecnologias, principalmente as relacionadas ao uso da internet. Não podemos negar, estamos todos conectados. No Pedagogia em Ação de hoje, você vai conferir o papel das tecnologias educacionais na era da inovação. A gente tem vivido hoje a era da inovação principalmente por causa do fenômeno do crescimento exponencial de tecnologia. A partir do ano 2000, a gente começa a sentir uma aceleração que é devido à penetração da banda larga. As pessoas começam a ficar conectadas, isso gera novas ideias que são as inovações. E aí, se você não usar a inovação e a criatividade para resolver problema, você não consegue mais ter resultado. Então, uma explicação bem bacana disso é, na era industrial, no século passado, a gente tinha um ritmo de mudança lenta e a informação era escassa. Então fazia muito sentido a gente aprender alguma coisa e repetir durante 3 décadas, porque aquilo não mudava, então você fazia a carreira inteira daquela maneira. Hoje é justamente o contrário. A gente tem a informação barata, só que o ritmo de mudança é aceleradíssimo. A gente vive a sociedade da informação, mas é a era da inovação. A mudança na sociedade refletiu uma nova postura dentro da sala de aula. Neste novo modelo, o professor não é o único a deter o conhecimento. As informações são compartilhadas. Com isso, modelos antigos não podem ser repetidos. O trabalho do docente apresenta novos desafios na hora de implementar as tecnologias. O primeiro é a transformação que o aluno tem em função das tecnologias. Uma época os alunos estão usando, os jovens, as pessoas em geral, estão usando o Facebook, daqui a pouquinho eles estão usando o Facebook também, mais Snapchat, aí aparece um novo aplicativo, aí aparece uma nova coisa, e os jovens começam a se comportar de maneira distinta, e aquela coisa que pega o coraçãozinho deles da vez, às vezes o professor não está sabendo. Então, essa atualização com relação ao comportamento deles, e não é só o comportamento de qual tecnologia eles usam, mas como essas tecnologias afetam o modo como eles se relacionam com a informação e se relacionam com a gente, educadores. O segundo desafio é o professor saber usar as tecnologias. Então, não tem jeito, não adianta você ter tablet se você não sabe usar o tablet e não sabe fazer um projeto pedagógico que use todas as capacidades do tablet. Outra coisa também que é um desafio para os professores, a gente está acostumado a saber tudo, a usar durante décadas as mesmas coisas e a gente domina. O que acontece? Hoje, uma das atividades mais bacanas em sala de aula que faz um resultado excelente é você não saber tudo, mas, por exemplo, dar um desafio para os alunos para utilizar aplicativo. E quem vai descobrir o aplicativo mais legal para a gente resolver um determinado tipo de problema? Isso motiva eles pra caramba, coloca para competir. E o professor vai ser o quê? Um catalisador desse processo. E talvez ele também descubra coisas novas. Então, essa mudança de atitude com relação à tecnologia, dominar as tecnologias que você já está usando e entender do que os alunos estão fazendo são os desafios principais que a gente tem hoje. Alunos conectados, aulas offline. Mesmo que com algum receio, os professores não podem apresentar resistência a essa nova realidade. Abraçar o novo não é o natural no ser humano. No entanto, eu tenho percebido, principalmente nos últimos 2 anos, que por causa dos professores perceberem que não está dando mais resultado o modo como a gente se comportava em sala de aula, os alunos não estão satisfeitos mais com as aulas que não são interativas ou que não façam com que eles tenham que fazer mais parte do processo, os professores estão correndo atrás agora. Então essa resistência, ela está dando mais espaço à busca para soluções. De nada adianta ter docentes que inovam quando a escola ainda está no passado. As estruturas de concreto que começam e terminam entre os muros precisam de uma transformação. As estruturas ainda são analógicas, não só da escola, mas de todas as instituições. E é difícil mudar uma estrutura analógica. E agora a gente está vindo com um público que é totalmente digital. E aí, como é que eu faço? O digital é fluido, o digital não tem fronteira, o digital é amplo. E o analógico é rígido, tem paredes. Então, se você não mudar isso, você não tem mais adequação com esse público. Então, se as escolas não começarem a prestar atenção, eu não vou derrubar a parede, não dá para eu mudar esse processo. Mas eu posso transformar a sala de aula em apenas um dos elementos que fazem link com todo esse universo digital para aprendizado. E essa flexibilidade que eu estou falando não é só na dinâmica da aula em si, mas nos currículos também. Porque o que está acontecendo hoje?
Um garoto pequenininho, com 2 anos, ele já começa a aprender a educação informal no tablet, no computador do pai dele, baseado nos interesses dele. Então, ele já entra no mundo sendo alimentado pelos próprios interesses, direcionando o aprendizado. Quando ele entra na escola, se a gente continuar com um currículo rígido, que todo mundo fica igual a todo mundo e sai empacotado que nem lata de sardinha, o jovem, quando ele chega, ele vai se sentir extremamente castrado, né? Fala assim, não, eu não posso fazer nada. E não vai ter resultado adequado. Um exemplo que a gente pode ter, na Europa, muitas universidades já têm um currículo muito mais fragmentado. Você pode fazer uma disciplina em determinada universidade na Alemanha, outra disciplina na Inglaterra, se você quiser. Você tem um currículo mínimo bem menos... bem menos forçado, então algumas disciplinas que são essenciais na base, mas a grande maioria das disciplinas, elas acabam sendo livres e optativas. Isso faz muito sentido hoje, que a gente tem um mundo mais complexo, e aí não adianta você querer dar só informaçãozinha básica, que nem um engenheiro sai só com informaçãozinha básica sobre tudo. É mais legal ele não aprender as áreas que ele não vai utilizar de jeito nenhum, só ter, lá ele tem uma noçãozinha básica muito estruturada, só para saber onde que as outras áreas estão e aprofundar realmente nas áreas que interessam para ele. E isso tem que ser feito em conjunto com o professor e a escola. Os dispositivos tecnológicos mudaram o comportamento dos jovens e passaram a exigir uma nova dinâmica para a sala de aula. Compartilhar é uma das palavras que precisam estar no vocabulário e nos projetos pedagógicos. A gente vê que passa muitos dos processos que o pessoal imagina da nova escola, inclusão, 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 tecnologia, comprar lousa eletrônica, etc. E isso não importa tanto quanto você abraçar o que as pessoas já têm e articular isso na sala de aula. Então, às vezes eu não preciso de um tablet, mesmo porque as pessoas daqui a pouquinho vão ter os próprios tablets, todo mundo. E você prefere usar o seu do que você ter que usar aquele que estão colocando à sua disposição, que é rígido, com os aplicativos que não são seus. Tanto que a gente brinca que não é mais bring your own device, é bring your own cloud. Você está transformando o processo antigo, que era o professor dar os conteúdos que tem, apenas para um outro dispositivo. Você não mudou o mindset, né? Você não mudou o modo de pensar. Você simplesmente está transferindo um modelo para uma tecnologia um pouco mais nova. E não vai funcionar, até por causa da... Eu gosto de falar uma coisa, que é uma reflexão interessante, que a televisão no século passado, durante 50 anos principalmente, transformou as pessoas em consumidores. Consumidores de informação, consumidores visuais, consumidores de produto, num esquema passivo. Então, a gente estava acostumado e a gente era programado para consumir. Agora, o smartphone transformou a gente em compartilhadores. E isso muda tudo, porque quando você é compartilhador, você não aceita mais passivamente receber informação. Você só sente prazer quando você também faz parte do processo. Por isso que antes você assistia um show quietinho e estava feliz. E agora está desesperado para tirar foto, mostrar para os outros e falar e dar opinião, porque você pode. Então, a experiência hoje no mundo, ela passa pelo compartilhar. E por que não na sala de aula, que é uma extensão do mundo, ou ao contrário, né? O mundo é uma extensão da sala de aula, são as duas coisas que deviam estar conectadas. Então é essencial incluir isso verdadeiramente dentro do processo de educação. As tecnologias facilitam a comunicação entre as pessoas e são ferramentas fundamentais no processo ensino-aprendizagem, mas podem gerar conflitos quando o assunto é vida pública e privada. A separação de vida pública e privada não é só para o professor, é para o aluno também, que a gente devia educá-los com relação a isso, né? Você precisa... O que é privacidade? Privacidade é a revelação seletiva da informação. Eu escolho o que eu quero falar, o que eu não quero falar. Então, a gente já pratica privacidade a vida inteira. Por exemplo, quando eu vou na igreja, eu não falo as mesmas coisas que eu falo quando eu estou na escola. Quando eu estou no trabalho, eu não falo as mesmas coisas que eu falo quando eu estou num clube, ou vice-versa. Por quê? Em cada lugar que eu estou, a gente como ser humano, a gente tem um objetivo naquele lugar. E aí a gente escolhe o que falar, o que vestir, o que revelar para atingir esse objetivo. O que acontece quando entra as tecnologias digital na vida da gente? No analógico, eu sei que eu estou na escola, eu sei que eu estou em casa e eu sei que eu estou no clube. No digital, isso mistura, porque você não tem mais barreiras físicas. E aí as pessoas passam por uma síndrome que é: eu não sei aonde eu estou e com quem eu estou falando. E a hora que você mistura isso, você não vai conseguir ter um resultado bacana, porque você não está atingindo aquele objetivo de estar na igreja, no clube, no trabalho, na escola. Então, o professor, a única solução que eu acho para resolver isso, seja professor, seja qualquer pessoa, o aluno,
separar a vida pessoal da vida privada, separar os ambientes. Então, quando você atua como professor, na minha opinião, não dá para você misturar o seu Facebook pessoal, onde está sua família, seus filhos, seus amigos íntimos, com os alunos. A minha sugestão é separa os perfis. Por quê? Tudo que você coloca na internet fica na internet. A internet é uma memória permanente, não tem botão de delete. Mesmo que você tente deletar, alguém já gravou qualquer coisa sensível. Então, se você não fizer, se não for educado, se a gente não educá-los, se os pais não educá-los, e eles começarem a colocar coisas sensíveis, eles podem pagar o preço disso no futuro. A era da inovação transformou o mundo e a sala de aula através das tecnologias. Depois dessa reflexão, como você quer usar estes recursos em sala de aula? Aproveite para compartilhar sua experiência com outros docentes no blog da TV UVA. Toda a série do Pedagogia em Ação está disponível no site uva.br/TVUVA.